Seja bem-vindo ao programa Verdades com a Ana. Durante muitos anos eu trabalhei no jornalismo levando até você informações do seu dia a dia. E hoje eu volto com um novo formato. Um podcast de entrevistas com perguntas firmes, respostas diretas e muito debate. Em tempos de notícias falsas ganhando os noticiários, eu vou trazer para você um jornalismo com verdade, credibilidade e sem sensacionalismo. Nesta primeira temporada, vamos pensar no ano que vem, o ano das eleições municipais. O jornalista Arnaldo Neto, especialista em política no norte do estado, está comigo na condução das entrevistas. Nós vamos sabatinar personagens que movimentam a política bem antes das campanhas nas ruas. Hoje, quem vai encarar o Verdades com a Ana é o atual prefeito de Campos, Vladimir Garotinho. Vladimir tem 38 anos, é casado e tem 2 filhos. Ele é filho dos ex-governadores do Rio, Antony e Rosinha Garotinho, e irmão da ex-deputada federal Clarissa Garotinho. Já foi deputado federal e se elegeu como prefeito de Campos com mais de 120 mil votos. Vladimir Garotinho, seja bem-vindo, tudo bem? Que bom receber você aqui. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Vladimir, fez boa viagem? Graças a Deus. É? Olha, nossa Vim dormindo, cochilando. Cochilando? É assim que é bom que descansar. Olhando para dentro. Como se diz, olhando para dentro. Arnaldo, que bom ter você aqui também com a gente. Obrigado, pra gente bater esse papo. Vladimir, a nossa ideia é ter uma conversa descontraída. Costumo dizer que você vai sentar na primeira cadeira da montanha-russa e você vai rir e chorar ao mesmo tempo. Tadinho. A gente já tá colocando medo, né? Pois é. Ana, eu acho que eu vou começar perguntando a Vladimir aqui uma questão que muita gente quer saber, né? Porque vai além de Campos. Concurso público. Você anunciou em maio um concurso, quase 400 vagas ainda este ano. Depois seu secretário falou que o edital saía em junho e não saiu. O que aconteceu? Quando sai esse edital? Não saiu em junho porque a gente estava no meio de uma discussão com o sindicato sobre reajuste salarial. Então a gente gastou energia, gastou um tempo ali no debate com os sindicatos, anunciamos o reajuste salarial e vai sair agora ou no final do mês de julho ou no iniciozinho do mês de agosto. São 3 editais diferentes, né? Tem um específico para a Guarda Municipal, tem um específico para a Fundação Municipal da Infância e Juventude e o outro específico geral, que é para contador, auditor fiscal, analista de sistemas. Então, no máximo aí, final de julho, início do mês de agosto, o edital vai estar na rua. Vladimir, ano que vem, ano eleitoral, né? Você vai vir para a Prefeitura de Campos novamente. Você estava no PSD. Isso. Né? E há rumores de que vai para o PP. Hoje você está onde? Como eu você ainda está? Estou filiado ao PSD. Eu não saí, né? Mas eu vou me filiar ao PP. Estou aguardando a agenda do Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, que ele gostaria de vir a Campos na minha filiação. Eu fui colega deputado dele lá, então ele quer vir, então estou aguardando uma possibilidade de agenda dele. Vamos filiar no mesmo dia, eu e o prefeito de Volta Redonda, o Neto. Então o Arthur vem ao Rio de Janeiro para a filiação de 2 prefeitos, então estou aguardando a agenda dele. Eu vou sim para o PP, já dei a palavra ao doutor Luizinho, que é o presidente estadual, já dei a palavra também ao governador Cláudio Castro, que é um entusiasta de que eu vá também para o PP. Então só estou aguardando essa agenda. Eu me elegi pelo PSD, partido que eu tenho muito carinho, muito respeito. A direção nacional eu mantenho uma boa relação até hoje, mas por divergências políticas com o prefeito da capital, o Eduardo Paes, que ele entrou no partido, eu já estava no partido, então ele assumiu a presidência, mas eu estou de saída assim e vou para o Progressistas. Mas você tinha um relacionamento, no mínimo, amistoso com o Paes. Você chegou aí ao gabinete dele, publicou uma foto. Sim, eu não... O que deu essa saída? Qual foi o BO? Qual foi o problema? Eu tenho relação amistosa com todo mundo, né? Eu procuro não fazer inimigo. A gente pode ser adversário, inimigo não. Eu procurei o Eduardo Paes assim que ele assumiu o partido, afinal de contas eu já estava no partido, então eu o procurei. Mas sem me comunicar, sem conversar, ele colocou dentro do partido o meu adversário local, que era o Caio Viana, né? Então eu entendi o recado. Tem coisas que a gente não precisa falar, né? Tem atitudes que... Um pingo é letra. Que demonstram que ele estava com outro projeto para Campos, com outra ideia para Campos, e aí eu anunciei que sairia do partido. Não saí até hoje porque eu não tinha decidido ainda para qual partido iria. Mas estou de mala pronta para sair. E depois que você anunciou, houve uma procura? Ele me mandou um WhatsApp. Não, o Eduardo Paes me mandou um WhatsApp dizendo que entendia muito bem o meu movimento, que era uma pena eu ter saído e tal, que ele me desejava boa sorte. Eu respondi, também muito cortês,
Obrigado por ter me avisado, risos, né? A vida que segue, te desejo sucesso. E se assim seguimos, quando eu encontro, se ele sempre me cumprimenta, eu também cumprimento, como eu disse, né? Não temos inimigos, temos adversários políticos, o que é normal, ele tem um projeto, eu tenho outro. Então, cada um que siga o seu projeto. Vladimir, vamos falar um pouquinho de composição, então. A gente falou aqui da sua saída partidária, mas tem também a questão de governo. Você sabe que interlocutores seus colocam fogo no parquinho, né? São os interlocutores que... Todos os interlocutores colocam. Alimentam. Eles se alimentam disso. Justamente. E uma dessas notas, digamos, plantadas, seria a possibilidade da sua mãe, a ex-prefeita Rosinha, integrar o governo no próximo ano. A Auxiliadora já falou que sai da fundação, e a fundação seria o caminho para a Rosinha. Isso chegou a ser discutido em casa? Não, de forma alguma. Vou até aqui dar uma notícia em primeira mão. Minha mãe está sendo contratada como diretora de responsabilidade social da Coagro. Ela vai trabalhar com o que ela gosta, né? Então não existe a menor possibilidade. Minha mãe deu a contribuição dela para a cidade, mas depois de tudo que aconteceu com ela, ela não quer mais saber de política, ela não quer mais se envolver com política, ela sempre sonhou em trabalhar com projeto de responsabilidade social, responsabilidade ambiental, e é com isso que ela vai trabalhar, já está ainda em fase final de negociação para ser contratada por lá. Então, isso não existe não. Isso aí é mais gente querendo botar fogo no parquinho. Mas e se existisse? Como seria a sua visão? Porque a gente sabe, por exemplo, existe um punhado, né, de críticas com relação ao seu pai, Antony Garotinho, e às vezes muitas pessoas falam, eu acho que ele quer meio que se esquivar para não ter tanto... Não é se esquivar, acho que cada um tem sua personalidade. Meu pai foi um vitorioso ao seu estilo, no seu tempo, a minha mãe também. Eu sou de uma geração mais nova, né? Eu penso diferente, é normal que se pense diferente. Sim. E como eu convivi e vivi muito tempo ali, eu procurei absorver o que eu achava correto, o que eu acho que deu certo, e aquilo que eu acho que não deu certo, eu preferi seguir um caminho diferente, até porque, por ser de uma geração diferente, eu acho que os métodos mudaram, né? A maneira de fazer as coisas mudaram. Um exemplo simples, meu pai foi criado na rádio, no rádio. Hoje o rádio em Campos, eu tenho pesquisa, 3% da população apenas ouve rádio. E eu já sou da era digital. Podcast. Então, podcast, Instagram, Facebook, agora as novas ferramentas que estão surgindo. Meu pai entrava dentro da casa e da vida das pessoas através do rádio. Hoje a gente entra pela internet. E falando nisso, né? Então, assim, os métodos mudaram, as coisas mudaram. Aquilo que eu vi que deu certo, eu procurei continuar. O que não deu, a gente procurou mudar. E eu acho que tem dado certo. A gente tem pesquisa de avaliação em campus que aparece com um bom resultado. Tem problema? Claro que tem, vai ter sempre, né? Uma cidade com 28 mil funcionários, né? 500 mil habitantes. Problema aparece o dia inteiro. E a gente tenta resolver problema o dia inteiro. Eu costumo dizer que eu trabalho da seguinte maneira. Eu faço uma lista de prioridades do que eu tenho que resolver naquela semana. Vamos supor que tem 10 coisas na lista, mas durante a semana aparece mais 30. E a gente tem equipe para isso, procurando resolver, procurando trabalhar. Mas eu acho de verdade que tem dado certo. E como você falou, seu pai é de uma outra época, do rádio, né? Você agora da internet. Vamos mostrar o lado Vladimir, influenciador digital, né? Você mexe muito, né, na sua rede social e você conversa com os seus eleitores, porque hoje a grande massa também está ali, né, nas redes sociais. Como que você lida com esse Vladimir influencer? Olha, eu sou formado em publicidade, então eu gosto do assunto, né? E eu, quando venci a eleição de prefeito, eu tinha 16 mil seguidores, por exemplo, no Instagram. Hoje eu tenho 116 mil. Cresci 100 mil em 2 anos. Então, assim, se eu pegar os números da minha rede, antes de chegar aqui eu estava até olhando, a minha conta alcançou quase 700 mil contas em 30 dias, sendo que dessas 700 mil contas, 615 mil contas não são meus seguidores. Ou seja, o alcance está indo além da bolha de Campos, né? Então... mostra que também a estratégia que nós adotamos para a rede social está dando certo porque é uma coisa muito espontânea, né? Eu sou uma pessoa muito espontânea, eu faço brincadeira o tempo todo. E na rede social lá tem tudo, Vladimir, todas as versões. Tem tudo, tem Quais o Vladimir, são as versões tem o Vladimir prefeito, tem o Vladimir pai, tem o Vladimir político, tem o Vladimir da vida normal. Eu procuro manter as raízes que eu sempre tive. Ontem, por exemplo, eu estava em Lagoa de Cima, né? Fiz lá um vídeo brincando com uma doceira que estava vendendo doce na praia, tirei foto na beira da lagoa. Isso mostra que você está perto da realidade do povo, que você é um como eles, né? Porque cargos são passageiros. Eu procuro dizer a todas as pessoas que me conhecem
e que elas podem testemunhar para os outros que eu continuo sendo a mesma pessoa. Tem gente que até acha estranho. Pô, mas você fica sozinho na rua às vezes com seu filho? Eu falei, fico. Eu sempre fiquei. Faço mal a ninguém, eu trabalho. Ah, mas você pode não agradar alguém pode ficar chateado com você e pode querer fazer alguma maldade. Por isso que eu costumo dizer, e vou repetir aqui, eu não tenho inimigos. A gente pode ter adversário, pode ter pessoas que não concordam com o nosso jeito de trabalhar, mas eu dialogo com todas elas. Eu converso com todas elas, eu procuro me importar de verdade com a dor do outro. Quando eu vejo algum problema que está viralizando em rede social, de uma pessoa que não foi atendida, que deu algum problema no hospital, eu procuro ir até a pessoa, conversar, entender, chama a atenção do médico, já fiz isso algumas vezes, publicamente na rede social, pedir desculpas em nome de um profissional da prefeitura que por acaso tem agido de maneira errada. Então, o Vladimir da rede social é o Vladimir da vida normal. Agora né? é aquilo, né? Cautela o tempo todo, porque a rede social, ele é um juizado ali, né? Onde as pessoas vão julgando a qualquer forma, de qualquer jeito, atingem, né? Cada um tem sua verdade, né? Neste momento na rede social. Como que você lida com essas críticas também? Porque tem muito isso. Vladimir, nosso prefeito, mas também tem aquele comentário. No começo, eu arrumava briga na rede social todo dia. Né? Acho que no meu primeiro ano de governo, eu ficava transtornado exatamente com isso, e arrumava confusão, rebatia, discutia. Hoje não. Leva pro coração. Não, hoje jamais não. Hoje eu levo de boa. Quando a crítica é de algum problema de fato, eu procuro até responder. Quando é agressão por agressão, eu já não perco mais tempo, eu bloqueio. Isso. Você bloqueia? Eu bloqueio, porque não vale a pena você gastar sua energia, gastar seu tempo. A nossa mente tem um limite também para tudo, né? Então, para não perder tempo, para não perder foco, quando é crítica e agressão pura e simplesmente, eu bloqueio a pessoa e vida que segue. Mas quando é crítica ou quando é alguma reclamação, quando é alguma pergunta, eu mesmo respondo. Tem uma equipe, obviamente, que cuida da minha rede social, que eu dou abertura para que ela tenha acesso aos órgãos da prefeitura para ter também informação, caso eu não tenha tempo de responder, a própria equipe responde. E o Vladimir Cantor, ele tá mais nas redes sociais ou tá na praça? Como que é isso? Rapaz, o Vladimir Cantor se descobriu, rapaz. Eu agora tô com um problema. Do nada veio um cantor? Eu tô ficando até sem voz, porque aonde eu chego, querem me dar um microfone pra poder cantar. Você vai cantar hoje, você sabe. Eu sempre gostei de cantar, mas assim, em festa de família. Sério? Mas qual que é o ritmo? Tomando banho. Qual o estilo? Não, eu sou pagodeiro nato, não escondo. É mesmo? Né? Sou pagodeiro nato. Mas eu também sou cristão, eu canto muito louvor. Então eu fico entre essas duas linhas aí, né? Teve até uma festa junina agora que eu tomei o microfone da mão de um cantor de piseiro. Ah, mentira. Cantei com o Igor Saliense, um piseiro. Ele ficou assim, rapaz, você vai tomar meu lugar. Eu falei, não, mas o piseiro não canta não, foi só pra distrair. Eu gosto de pagode e gosto de cantar louvor. Na verdade, todas as minhas inaugurações e todas as minhas entregas na prefeitura, elas terminam com música. Né? Eu sempre pergunto a alguém da plateia, alguém da comunidade se sabe cantar, chama pra subir no palanque comigo e a gente canta junto. Né? Sério? Todas elas. Mas eu vou te falar, é uma jogada de marketing? Não. Porque realmente isso é natural? Isso aconteceu em um evento que eu estava participando, que uma pessoa subiu para poder cantar. E eu acabei cantando junto com ela e o povo gostou. E aí, todo lugar que eu comecei a chegar, o povo pedia para eu poder cantar. Porque eu cantei com ela e botei na rede social. Então, viralizou. Aonde eu chego agora, as pessoas pedem para cantar. Né? Então, aconteceu e agora é o problema. Onde eu chego, o pessoal pede para cantar. Onde tem inauguração, pede para cantar. Eu tive agora, recentemente, num pagode, e a gente tem até que ir treinando outras músicas, porque eu só sei cantar as mesmas. Vladimir, vamos falar um pouquinho mais de política, depois a gente volta a falar do Vladimir Cantor. Mas não pensa que você não vai escapar, não, que vai ter que dar uma palhinha. Vai ter música no final, né? Vai ter música no final. Ai, meu Deus. Acordo de pacificação entre o Vladimir Garotinho e o presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar. Nós estamos às vésperas de ano eleitoral. O que é em si esse acordo de pacificação e o que esperar dele para o ano eleitoral? Arnaldo, você que é lá da terrinha, né? Você sabe que eu e o Rodrigo tivemos embates duros, né? Envolvendo até quem não deveria envolver, questões familiares. Eu poderia até, como adversário político, criticar o pai dele, que foi vereador, que foi uma figura pública. Eu não critico nem o pai dele, eu acho que qualquer divergência entre eu e o Rodrigo teria que ter ficado entre nós dois. Acabou se extrapolando um pouco. Mas eu e o Rodrigo sempre fomos amigos na adolescência. Rodrigo, enquanto os nossos pais brigavam, né,
Eu e o Rodrigo nos ríamos por trás disso tudo e éramos amigos, né? Eu, Rodrigo, meu primo Elinho, que hoje é vereador, o irmão do Rodrigo, Nelsinho, enfim. Já o Marquinho eu não conhecia. O Marquinho, que é o vereador hoje, presidente da Câmara, eu não conhecia o Marquinho. Mas passada a eleição de deputado e de governador, eleição é número, né? O meu candidato, Bruno Dauaire, fez quase o dobro dos votos de Rodrigo em Campos, quando todo mundo esperava que fosse o contrário. Que o Rodrigo, com todo o poderio, com toda a força, secretário de governo, de Estado, fosse fazer muito mais voto em Campos. E eu fui muito correto no meu posicionamento junto ao governador Cláudio Castro. E depois o governador pediu que eu e o Rodrigo a gente se encontrasse, conversasse, lavasse a roupa suja. E realmente eu tinha um problema familiar interno, que não quero voltar no assunto aqui, mas tive um problema familiar interno para conseguir convencer dentro de casa a voltar a falar com o Rodrigo, mas por pedido do governador, eu e o Rodrigo, a gente sentou várias vezes, conversamos várias vezes e resolvemos olhar para frente, né? E isso é muito bom, porque ele é o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, é da cidade, né? Eu sou o prefeito da cidade dele, e hoje a gente tem uma relação boa, né? Uma relação cordial. Ele me ajuda muito, acabou de ser liberado agora pelo FECAM, que é o Fundo Estadual do Meio Ambiente, a revitalização da Beira Valão, daquele trecho do McDonald's até a Chatuba, né, pro lado de lá. E o Rodrigo me ajudou muito a liberar esse recurso. Então a gente procurou olhar para frente, não dá para ficar brigando e a cidade perdendo tempo e perdendo oportunidade. Campos hoje tem uma condição ímpar de ter o presidente da Alerj, ter um prefeito e ter um governador que olha pela cidade, porque o governador é amigo dos dois. Então a gente resolveu olhar para frente. E dentro do nosso acordo, né, obviamente ele não irá lançar candidato em Campos. Pelo menos esse é o nosso acordo. Ele disse brincando, eu posso nem te apoiar, mas lançar candidato eu não vou. Eu até espero que ele me apoie. Mas isso fica para um segundo momento, a gente vai voltar a conversar, vai voltar a ter mais diálogo ainda. Mas ele não irá lançar candidato, foi esse o acordo costurado entre eu, Rodrigo e Cláudio Castro, para que eu possa ter uma reeleição e continuar trabalhando pela cidade. Um dado importante, né, dessa pacificação. No último ano, a economia campista cresceu quase 8%. Esse é um número oficial. A economia do Brasil cresceu 2%. Se você pegar a economia da capital, a economia da capital do Rio de Janeiro, ela diminuiu. Ela teve uma diminuição. Então, assim, Campos está crescendo, tem muita oportunidade, o dinheiro voltou a circular, voltou a ter obra pesada de infraestrutura, tanto com o dinheiro do município quanto do dinheiro do governo do estado. Então, acho que a pacificação ajuda a cidade a se desenvolver, a crescer, e, como eu disse, é uma oportunidade ímpar que nós não podemos perder por brigas do passado. Eu e o Rodrigo não podemos ser herdeiros de ódio. Nossos pais eram adversários, nossos pais brigaram a vida inteira, nós não precisamos manter da mesma maneira. Vladimir, você acabou de dizer que Campos vive um momento ímpar, né? Onde você tem o presidente da Alerj, que é da cidade, os seus pais também já levaram uma trajetória do governo do estado, despontando Campos, é o maior município do interior do Rio de Janeiro. Você é um rapaz novo. Nem tanto. Novo. Você tem 38 anos, tem todo um gás aí pela frente. Você já veio como deputado federal, já foi deputado federal, agora está como prefeito, pretende, né, uma reeleição, está com bons números, né, uma boa aceitação. Como você, Vladimir, vai deitar, vai dormir e pensa assim, caramba, eu sou prefeito de Campos. Você ainda pensa lá na frente? Tem vontade de seguir uma trajetória do seu pai, da sua mãe, que está um governo do estado? E também essa responsabilidade, meu amigo, Campos tem o quê? 500, 600 mil? 500 mil, né? 500 mil habitantes. Como é que você vê essa responsabilidade com 38 anos de idade e com um vigor para trabalhar? Porque você estava comentando que você trabalha de segunda a segunda se deixar, né? Que você está ali o tempo todo, que você gosta de ir. Não, se deixar não, é de segunda a segunda mesmo. 25 horas, né? E você está ali na frente o tempo todo, com família, né? Você tem 2 filhos, um menino. Um casal. Um casal, né? Como é que você vê? Caramba, eu sou prefeito de Campos. Fala assim, abre o seu coração de verdade mesmo. Como que você vê o cargo que você está agora e o que você pretende daqui para frente? Olha, primeiro eu queria contar um bastidor, né? Que eu não queria ser candidato a prefeito de Campos. Eu já disse isso algumas vezes, eu não queria mesmo. Eu estava num bom momento pessoal,
estava como deputado federal, estava com a condição pessoal de vida resolvida. Minha esposa não queria que eu fosse candidato a prefeito também, porque a cidade vivia um momento muito difícil, né? Não quero aqui ficar apontando o dedo, não é o meu perfil, mas o meu antecessor deixou a cidade numa situação muito difícil, funcionários com salário atrasado, não tinha nenhuma obra na cidade feia, literalmente muito, muito sucateada. E eu dizia assim, poxa, eu vou deixar a minha carreira, que está começando, estou como deputado federal, estava num bom mandato, para assumir uma cidade sem perspectiva, né? Literalmente sem perspectiva. Teve pressão do meu grupo político? Teve, mas não foi o que determinou, né? O que determinou foi eu andar na rua, porque o mesmo deputado federal trabalhando em Brasília, eu continuei morando em Campos. Eu estava lá toda semana, andava na rua, conversava com as pessoas e as pessoas pediam, pelo amor de Deus, Campos não aguenta mais o modelo que foi estabelecido aqui. Aí eu até brincava, poxa, mas vocês botaram minha família para fora. Brincava com as pessoas. Não, mas não era nenhum candidato da sua família, o candidato era outro. Eu sei, mas era o nosso sucessor. E vocês preferiram arriscar num garoto novo, como eu também sou novo. Então, assim, eu tinha muito medo, porque o ex-prefeito, por ser novo, eu acho que ele fez um mal à nova geração de políticos de Campos, né? Das pessoas olharem com desconfiança para a nova geração de políticos de Campos. E a disputa ficou praticamente adstrita a 2 candidatos novos, né? Fui eu à época e o Caio Viana. E eu tinha essa percepção na rua, principalmente ali na chamada Pedra de Campos, dessa desconfiança com o novo. Porque Rafael era um novo que deu errado. Então eu fui amadurecendo e, por incrível que pareça, quem num dia conversando comigo me convenceu, assim, me deu uma palavra de convencimento, foi minha filha, né? E aí eu resolvi ser candidato, uma eleição difícil, porque eu sabia... O que ela falou pra você? Ela disse assim, papai, toda hora que eu tô com você, que alguém te aborda dizendo que você não quer, você fala que você tem medo. Você não pode ser medroso. Sua família vai estar com você. Se for isso que você quer, você tem que ir, a gente vai estar do seu lado, porque eu não entendo muito dessas coisas não, mas tá todo mundo falando que Campos tá muito ruim, né? Então você tem que vir. Aí minha esposa ficou olhando para mim assim, eu fiquei olhando para ela. Tipo, engoliu seco e fez. Aquilo foi entrando, a gente foi amadurecendo, e acabou que eu e minha esposa conversando, chegamos ao consenso que eu tinha que ser candidato, e a gente sabia que a gente ia enfrentar muita pancadaria por tudo que aconteceu com a minha família lá na cidade, porque apesar de ter um legado na cidade, meus pais também, e meu pai principalmente, ele é uma pessoa do confronto. Meu pai cresceu fazendo política no confronto. Isso não é uma coisa de agora. Vou aqui lembrar um pouquinho o passado. Meu pai era um radialista que tinha de um lado Alaí Ferreira, que era um deputado federal muito forte na cidade de Campos, e do outro lado Zezé Barbosa, que era um prefeito muito popular e muito forte. E meu pai, para conseguir romper e ganhar alguma coisa na política, ele teve que aprender a fazer política batendo. Ele não ia conseguir romper o ciclo de Alaí Ferreira e Zezé Barbosa dando flores. Ele tinha que bater, apontar a ferida, botar o dedo na ferida. Então ele aprendeu e cresceu na política no confronto. E ele perpetuou assim a vida inteira. Meu pai é um cara que só sabe fazer política na confrontação. Não é muito meu estilo, né? Meu estilo é mais respira, diálogo, composição, porque tem que ser, para as coisas avançarem, tem hora que não adianta brigar. Se for necessário em algum momento o confronto, ele tem que ser pontual para resolver determinados assuntos. Mas eu penso que o diálogo é sempre o melhor caminho. Então, eu tive um primeiro ano de governo muito difícil, depois que venci a eleição. Consegui vencer a eleição, mesmo debaixo de muita pancada. Foi um segundo turno bem complicado. No primeiro turno eu ganhei bem. Eu não venci no primeiro turno por 5 mil votos. Se eu faço 5 mil votos a mais, eu venci no primeiro turno. Mas foi um segundo turno muito apertado entre eu e o Caio Viana. E depois que eu assumi, você não tem a noção do tamanho do peso antes de você sentar na cadeira. Então foi o melhor período entre a vitória e a posse, né? Porque depois vem o chumbo Depois grosso. vem o peso da responsabilidade. Então, eu lembro que eu assumi com salários atrasados, segundo dia de governo, o sindicato fazendo manifestação na porta da prefeitura. Eu tinha acabado de assumir que o sindicato queria receber o salário dos funcionários, né? Brigando pelo salário dos funcionários. E
foi um ano difícil, um ano de pandemia. Eu lembro de passar momentos terríveis, de não ter medicação para os pacientes, e não tinha onde comprar, nem que se tivesse dinheiro, você não tinha medicação disponível naquela época. E eu vi cenas chocantes de pacientes amarrados em cama dentro de hospital, entubado sem ter o bloqueador neuromuscular, porque não tinha para vender. Eu lembro que a gente, prefeito da região, um tentando ajudar o outro. Eu ligava para Fátima de Quissamã, ligava para o Web de Macaé. Quando ele tinha, ele mandava. Quando eu tinha, eu mandava para ele. Era uma coisa terrível, porque não tinha medicamento naquele pico em 2021 da Covid. E a gente aproveitou também o momento de Covid para conseguir planejar muita coisa. E aí tem males que vêm para bem, né? Como era o ano de Covid, a gente estava muito focado em resolver e combater, e abrir leito, e comprar remédio. A cidade estava parada, escolas estavam fechadas, as pessoas não cobravam tanto outras questões, porque tinha a questão da Covid, que era a questão mais importante naquele momento. Então a gente teve um ano para se preparar, né, para se planejar. Então foi um ano internamente muito importante para que a gente pudesse se planejar, se preparar e virar a página, né? Eu tenho noção da responsabilidade. Campos é a capital do interior. Campos já teve presidente da República, Nilo Peçanha. Foi um campista que ganhou a eleição para presidente da República. Ele era vice-presidente. Se eu não estiver enganado, o presidente faleceu, ele assumiu o mandato, depois se candidatou a presidente da República, venceu. Então Campos já teve presidente da República. Campos já teve 2 governadores. Campos já teve senador José Carlos Pereira Pinto. É um campista. Então Campos tem uma importância na história do Brasil, na história do estado do Rio de Janeiro. E eu, sinceramente, eu foco em 2024, eu foco na próxima eleição. De vez em quando aparece uma nota ou outra aí, como apareceu essa semana na coluna do jornalista prestigiado no Rio de Janeiro, que é o Magna Vita, falando do meu nome para uma possível chapa em 2026 para governo do estado. De verdade, eu não penso nisso agora. Eu acho que tudo é resultado do nosso trabalho. Eu preciso me reeleger bem, quero me reeleger bem. Eu tenho um compromisso com o povo da minha cidade de muitas entregas que estão por ser feitas ainda. Então eu quero me reeleger, vou me reeleger, se Deus quiser, bem, com o apoio do povo de Campos. E aí depois o futuro vai depender das nossas entregas, vai depender do nosso trabalho, vai depender de muita articulação política, né? Porque você não chega a disputar uma chapa majoritária, seja como governador, vice-governador ou senador, se não for com muita articulação política, costura por trás, muita costura entre os partidos. Então isso de verdade não me preocupa e eu não quero colocar em evidência isso hoje, porque não é o meu desejo inicial. O meu desejo inicial é continuar trabalhando, continuar entregando resultado e me reeleger em 2024. Vamos falar em costura, vamos falar de costura municipal então, Vladimir. Você começou com 24 vereadores do seu lado. Veio aquele episódio do Código Tributário e você perdeu a base, perdeu ali, ficou 13-12, depois ficou 14-11, você não teve maioria por um bom período, e agora você recuperou a maioria. Sofri um bocado ali. Sofreu um pedacinho, né? Agora você recuperou a maioria. Como que foi essa composição para ter a maioria de volta e como montar nominatas no ano que vem, que é um cálculo bem complicado? Não, primeiro dizer o seguinte, quando eu perdi a maioria, eu fiz o que eu precisava fazer, né? Eu tinha que ajustar a cidade, ajustar as contas da cidade. Eu propus um acordo ao Tribunal de Contas e que parte desse acordo era que a cidade tinha que aumentar suas receitas. Então era um remédio muito amargo, mas que eu precisava tomar rápido. E para qualquer gestor público sabe que as medidas impopulares você tem que tomar rápido, né? Então, com 5 meses de governo, eu mandei que eu tinha que mandar para a Câmara, porque eu tinha um acordo com o Tribunal de Contas e eu precisava mandar. E ali alguns vereadores, principalmente os mais novos, os mais jovens de primeiro mandato, não queriam ter o peso nas costas de votar medidas impopulares, né? Acabamos tendo um confronto muito duro. Eles romperam publicamente comigo, eu também rompi publicamente com eles, mas eu disse a eles que eu tinha que fazer aquilo, eu não tinha escolha. Se eu não faço aquilo lá atrás, a cidade não estaria do jeito que está hoje. Porque o remédio você tem que dar. É na dose certa, você não vai matar o paciente. Se você der demais, você também mata, mas você precisa dar o remédio. Então eu botei em votação, consegui aprovar o acordo com o tribunal que fez a cidade ter condição de se recuperar, senão não teria. E eu fico muito feliz, eu tive essa semana com o diretor de Relações Institucionais do Tribunal de Contas, que vai ter um evento na cidade de Campos agora em agosto.
Ele falou que esse acordo foi o primeiro município do estado a conseguir fazer esse tipo de acordo com o tribunal e que esse acordo é citado em toda reunião com outros prefeitos. Então, assim, Campos conseguiu ser pioneira, sair na frente. Então, assim, eu tive que fazer. E naquele momento, alguns vereadores não compreenderam. Hoje, inclusive, eles brincam comigo no bastidor, que eu estava certo. E que eles não podem, talvez, hoje, nem dizer que eu estava certo, porque o assunto continua sendo impopular. Sim. Né? Mas eu estava certo em ter tomado aquelas medidas, porque hoje a prefeitura tem dinheiro em caixa, hoje a prefeitura honra os seus compromissos, paga os funcionários, paga fornecedores, tem poder de investimento, a economia da cidade está crescendo, muitas empresas procurando campos, principalmente, e aí eu vou dizer para vocês o porquê, no setor de atacados, supermercado e farmácia. Porque se você juntar os contra-cheques, tanto municipal, estadual quanto federal, você tem quase 5 bilhões por ano em Campos de contra-cheque. É um número assustador. Sim. Contando municipal, estadual e federal. São cerca de 400 milhões por mês na rua de salário de funcionário das 3 esferas de poder em Campos. Então, eles consomem alimento, eles compram remédio. Então, assim, por isso que isso cresce demais em Campos. Campos, cada hora aparece um supermercado, um atacado diferente, uma farmácia. É farmácia para tudo quanto é lado em Campos. Isso não é à toa. Isso acontece porque você tem dinheiro circulante de maneira fixa. E esse crescimento, ele tanto vai pelo lado positivo como negativo também com relação à violência, né? A gente vê a questão da região de Guarus, né? Vários casos de feminicídio. Que é o que mais me preocupa. É o casos que a gente acha absurdo, né? No centro da cidade. Tanto que vocês trabalharam recentemente numa audiência a questão também de a possibilidade de armar a guarda. Claro que a gente sabe que a segurança é um dever do Estado, mas óbvio que o município está ali em conjunto porque está sentindo na pele naquele momento. Como é que está esse caminho? Olha, vou te dar uma informação que muita gente desconhece, né? Como deputado, eu tive a possibilidade de aprovar e de ajudar a aprovar o novo Sistema Nacional de Segurança Pública, o SUSP. A guarda já é considerada força auxiliar de segurança, está na lei. A guarda já está na lei a possibilidade dela ser armada. Já está na lei. Isso cabe aos municípios, juntamente à Polícia Federal, regulamentar. Acho que municípios acima de 100 mil, se não me engano. Apenas 4 capitais das 26 não têm a guarda armada. O Rio de Janeiro é uma delas. O Eduardo Paes até tentou. Mas como o Estatuto Municipal da Guarda do Rio não previu o armamento, ele não conseguiu. No caso de Campos, a gente aprovou o novo estatuto no final do ano passado, prevendo a possibilidade da guarda ser armada. Mas como é que é isso, Vladimir? É só entregar a arma na mão do guarda? Não. Vai passar pelo treinamento na Polícia Federal, vai passar por todos os exames necessários, vai passar por prova de tiro, vai passar por tudo que um policial normal passa. E a minha ideia não é armar a guarda como um todo, é armar um grupamento especial dentro da guarda que já existe, que é o GOI, Grupamento de Operações Especiais, que a nossa guarda hoje tem 650 agentes, com mais um concurso agora vamos botar mais 200 agentes para dentro da guarda, vamos ter 850 agentes. O GOI deve ficar com 200 agentes, então nós teríamos 200 guardas armados dentro da estrutura da guarda, e aí depois, com o tempo, com avaliações periódicas, a gente pode ir aumentando para outros grupamentos dentro da guarda. Agora, por exemplo, deram à guarda várias funções que originalmente ela não tinha. A guarda foi criada para cuidar de patrimônio público. Sim. Hoje, por exemplo, ela cuida do trânsito. Você imagina um guarda fazendo uma abordagem de trânsito, ele se depara com carregamento de droga e com pessoas armadas. O que ele vai fazer? Ele vai ser morto. Lógico. Então, como é que ele não vai estar armado? A gente tem que discutir isso de maneira profunda. Não adianta assim... Eu sou contra, Ana, e eu não gosto da política armamentista de dar arma na mão de qualquer cidadão. Isso eu não gosto. Mas não estamos falando de qualquer cidadão, estamos falando de uma força auxiliar de segurança que vai aumentar a sensação de segurança nas cidades. Como Campos agora, se Deus quiser até dezembro, a gente vai estar implantando a muralha eletrônica. Nós estamos colocando 300 câmeras em Campos, em pontos estratégicos, que vai fazer leitura de placa de carro, algumas delas com identificação facial, para poder monitorar todas as entradas e saídas de Campos. Legal. E todos os pontos de mancha criminal apontados pelas forças de segurança. A gente já está finalizando o estudo, porque a gente debateu com todas as forças de segurança de Campos, a gente mapeou a cidade, então serão cerca de 300 câmeras, sinais inteligentes, e esses sinais inteligentes, eles fazem a captura da placa e, por exemplo, aconteceu um crime,
a polícia vai estar junto na nossa central e vai identificar imediatamente por qual sinal aquele carro passou. Então, se eu digitar lá, homem de camisa vermelha, todos os homens de camisa vermelha que estiverem andando pela rua de Campos, a câmera vai pegar. É o Big Brother da segurança. Mas é necessário. Sim. Se você tem que usar a tecnologia para melhor qualidade de vida. Uma câmera equivale a 20 homens na rua. Então, você imagina 300 câmeras. Nós estamos falando de 600 homens a mais na rua. Hoje você tem um efetivo da guarda em Campos, porque atende Campos, São Fidélis, São Francisco e tem mais uma cidade, e São João da Barra. Então é um batalhão que atende 4 cidades. O efetivamente trabalhando na rua de Campos é menor do que o da guarda. Campos tem menos policial na rua do que a guarda municipal. Então, se trabalhar em conjunto com o avanço da tecnologia, com a ajuda da tecnologia, eu acho que vai dar um salto de qualidade de vida para o campista extraordinário. Mas você tem quando que essa discussão de armar a guarda vai ser efetiva e quem é? Qual é esse grupamento? São quantas pessoas dentro desse grupamento? Então, nós temos um rito a seguir. O rito da audiência pública foi superado, teve o rito. Eu até sou a favor que se faça mais uma audiência pública, mas não é necessário pelo rito oficial. E agora a prefeitura tem que pedir a autorização à Polícia Federal, né? A prefeitura, eu acho que eu até já fiz o pedido, o comandante Levino me deu para assinar tanto o pedido do armamento como o pedido para que a Guarda Municipal de Campos seja armada. Passada essa fase de autorização, a gente vai para a fase do treinamento. Como eu te falei, nós temos o grupamento de operações especiais, que é o GOI, que é o primeiro grupamento que nós vamos liberar para fazer o treinamento. E recentemente o prefeito de Vila Velha esteve lá na audiência pública, já nos doou 300 armas. A gente já assinou lá o protocolo para receber as 300 armas. Então o GOI hoje deve ter 100 homens no máximo, vai chegar a 200 homens com o concurso público, e é o primeiro grupamento que a gente quer armar. Depois seria o grupamento de trânsito. Então a gente tem essas duas possibilidades mais latentes, e eu acho que a gente consegue superar tudo isso para que a guarda comece a ser armada no ano que vem. Para fechar esse assunto da minha parte, você, candidato, eu conversei com você e você falava que a intenção era que a guarda armada atuasse apenas no centro da cidade. Você ainda tem essa leitura? Ou não, a guarda armada ela vai trabalhar como auxílio das outras forças de segurança. Então, por exemplo, se for ter uma operação qualquer que seja e a polícia precisar de reforço, a guarda vai atuar junto, porque ela vai estar apta a atuar, porque ela vai ter o mesmo treinamento que o policial tiver. Então, nós vamos criar, como eu falei, agrupamento de operações especiais. Ele pode atuar em qualquer área da cidade, desde que demandado pelas forças de segurança. Mas eu também sou a favor de que tenha no trânsito. Repito, se ele for trabalhar no trânsito, como é a obrigação da guarda hoje, estiver desarmado, ele vai passar maus bocados ali e não vai ser bom nem para o agente, nem para a gente, enquanto poder público, que tem a possibilidade de ter um guarda armado no trânsito, porque isso também gera sensação de segurança. Se o cidadão sabe que tem um guarda armado no trânsito, ele imagina o quê? Poxa, eu vou ter menos problema. Né? Então, a gente pretende implantar isso até o ano que vem. E antes de você cantar pra gente encerrar... Já tá encerrando? Já. Sua esposa tem perfil político? Tem alguma visão aí? Porque nós estamos falando de mulher neste momento, né? O poder das mulheres. Campos não conseguiu eleger nenhuma. Eu ia falar isso. Né? Isso é uma vergonha para a cidade. Pois é. Isso é uma vergonha. Tem um perfil? Não, olha só. A minha esposa se encontrou, né? De verdade. Ela está, inclusive, fazendo faculdade de serviço social. Ela prestigia as ações sociais, ela visita as instituições, participa de alguns eventos comigo. E ela de verdade se encontrou, se apaixonou pela causa, mas não acho que para a política, pelo menos por enquanto não, né? A gente nunca sabe o futuro. E a gente ouve muito que nunca viram uma primeira-dama tão atuante como ela. É porque muita gente de meia idade não se lembra da minha mãe primeira-dama. Meu pai foi prefeito a primeira vez em 1989. Minha mãe era uma primeira-dama muito atuante e por isso acabou até se envolvendo com política também. Né? Acho que depois da Rosinha você não teve uma outra primeira-dama tão atuante na cidade de Campos. Ela é atuante por opção dela. Não fui eu que pedi, não fui eu que exigi nada. Ela foi começando a participar, foi gostando dessa questão social. Então, os eventos da Secretaria de Desenvolvimento Humano, eventos da Fundação Municipal da Infância e Juventude, ela visita os abrigos, participa de tudo. E, assim, eu acho muito bom
porque é um apoio para mim também. As pessoas, quando eu não posso estar presente, solicitam a presença dela. E repito, ela se encontrou. Se vai seguir caminho político ou não, uma decisão dela no futuro, eu acho até que não. Tá? Por exemplo, quando eu falo em seguir um futuro político num cargo majoritário maior, ela já tem aversão. Ela fala, Vlad, eu acho que a gente tem a nossa missão aqui com a nossa cidade, com o nosso povo. Não vai não e tal. Eu falei, olha, eu não tô nem pensando nisso, tá sendo? Eu tô pensando em 2024. Mas é porque quando ela começa a ouvir os burburinhos políticos, sim. Né? Ela é mãe também, né? E ela tem a preocupação de mãe. Porque eu, enquanto filho de 2 ex-governadores, meu pai teve uma trajetória, chegou a ser candidato a presidente da República com 16 milhões de votos. Eu sei o que eu sofri em casa pela ausência, né, dos pais. Eu procuro não ser tão ausente, mas acaba sendo. E ela é que dá atenção aos filhos. Então, muita gente, inclusive, foi a favor de que eu lançasse ela candidata a deputada agora na última eleição. Eu falei, eu não posso fazer isso em hipótese alguma. Eu tenho 2 filhos em fase de formação, eu não posso tirar a mãe deles de perto deles. O pai já não está. Então, assim, não é a política que vai tirar a mãe de dentro de casa nesse momento de formação. A gente optou por nem pensar nesse assunto, apesar de ter muita pressão da rua para que ela fosse candidata. A gente não pensou nesse assunto, mas quem sabe um dia, né? Mas não é essa a nossa intenção hoje, não. Ok? Você tinha feito outra pergunta. Eu fiz uma pergunta a você em relação a partidos, né? Vamos lá, que eu já sei que tem aí. PP vai lançar candidato a vereador com força, é o seu partido. Agir, que está com os Virgílios, então vem com o nominato aí também. E o PDT, que tem 2 vereadores. PDT que era do Caio, agora vai com você. Marta Rocha esteve lá, já bateu o martelo. Tem mais 3 aí que lançam vereadores? Tem o MDB, que é o partido do meu vice-prefeito. Nós temos o Avante, que também já fechou compromisso com a gente. Nós temos o PL caminhará conosco. Já fechamos essa questão junto ao governador, junto ao deputado Altineu Cortes, que é o presidente. Também temos conversas avançadas com o Podemos, depois da saída do deputado Thiago Rangel do partido. Eu estive com a direção do partido, vai caminhar com a gente. Eu estou até preocupado de verdade mesmo, porque a regra eleitoral, ela muda a toda eleição. Eu estou achando que vai sobrar partido, né? Porque agora diminuiu o número de candidatos. É uma vez mais um. Não é uma vez mais uma vez e meia, como era antes, né? Então, acho que a gente vai ter... o problema nosso não será partido, né? Será conseguir montar boas nominatas, mas eu acredito que nós vamos montar. E eu também tenho, e aqui não é escondido de ninguém, os partidos ligados ao deputado Rodrigo Bacelar que forem me apoiar, eu também tenho compromisso de ajudar a montagem de nominata, né? Não acho que todos os partidos ligados a ele vão me apoiar, porque tem alguns vereadores que não têm relação comigo. Apesar da pacificação, eles continuam se dizendo de oposição. E devem estar em partidos sem candidato a majoritário. Então, os partidos que vierem nos apoiar, a gente também vai ajudar na montagem de nominata. Me permite mais uma só. Claro. Vamos nós aqui. Você falou aí agora dos vereadores que ainda são de oposição. Eu conversei com você recentemente em relação a uma reforma administrativa que a prefeitura vai fazer. E lembra que eu falei lá atrás dos interlocutores que botam fogo? Esses interlocutores também diziam que era para distribuir vagas, inclusive, para vereadores de oposição, dentro desse acordo de pacificação. O seu secretário de Turismo declarou, numa entrevista comigo, que é a indicação do Rodrigo Bacelar. Tem mais espaço para indicar do grupo do Bacelar dentro do governo Vladimir? Olha, a questão de reforma administrativa ela é técnica. Nós estamos com outra proposta de acordo com o tribunal, já tínhamos aquela primeira que eu falei, estamos com outra proposta agora que só não foi votada ainda porque o site do tribunal foi hackeado, então está tudo suspenso lá, que diz que eu tenho que acabar, e que bom que eu tenho que acabar com a questão dos RPAs em Campos, que é um sofrimento de mais de 20 anos. Você pagou o de Rafael? Não, porque ele fez o Rafael fez um expediente, eu tenho até cópia disso, dispensando todos os RPAs sem ônus para a municipalidade. Existe esse documento. Então, ali no início de dezembro, ele dispensa todo mundo. E pessoas com 8 meses de salário atrasado, né? Enfim, eu não tinha nem como pagar, porque existia um documento interno dizendo que estavam sendo dispensados sem ônus para a municipalidade, então eu não pude nem pagar. Mas os DAS dele eu tive que pagar. Rafael conseguiu não pagar os cargos de confiança dele, mas como era um passivo da prefeitura, estava lançado no balanço, já estava liquidado, eu tive que honrar e tive que pagar. Então, para acabar com o RPA, a gente tem várias estratégias que estão incluídas nesse acordo. Uma das estratégias, não é apenas a única, é aumentar a estrutura administrativa. Alguns RPAs devem se tornar cargos comissionados.
Então, a gente vai ter que mandar. Eu só não mandei ainda por isso, porque o acordo não foi aprovado. Assim que ele for aprovado pelo tribunal, eu vou mandar a nova estrutura administrativa para a Câmara. Pode ter mais espaço? Pode. Política é feita de diálogo, é feita de conversa. Ninguém está fechando porta nenhuma. Mas não é para isso que ela está sendo feita. Ela está sendo feita por uma questão técnica, assim como eu estou fazendo concurso público, assim como eu estou fazendo processo seletivo, assim como eu vou ter que fazer terceirização de mão de obra, onde couber, assim como eu vou ter que fazer reforma administrativa também, para que Campos se veja livre dessa questão do RPA, porque é muito desumano. A pessoa não tem direito a nada, né? Não tem direito a férias, não tem direito a 13º, não tem direito a nada. Literalmente nada. Ela sai da prefeitura com a mão na frente e outra atrás, sem contribuição nenhuma. E a gente quer acabar com isso. E hoje a cidade tem condição de acabar com isso pela sua receita atual. Porém, no acordo é previsto que qualquer mudança radical, queda de receita, a gente pode rever isso a qualquer tempo. Mas hoje a prefeitura tem condição de acabar e tem todos os meios para poder acabar com a RPA. E só para fechar, você escolhe piseiro, louvor ou pagode. Seu repertório tá baixo, que você falou. Não me faz pagar esse mico aqui. Piseiro, pagode ou louvor? Vai de quê? Você escolhe. Eu vou de piseiro. Porra, me arrebentou. Você mandou escolher? Então quer pagode? Vamos de pagode. Então vai de pagode. Vou cantar a mais tradicional, que todo mundo me ouve cantar já há muito tempo. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não foge da luta, não pode correr. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender, se colhe o bem que plantar. É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Ergue essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Basta acreditar e um novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Muito tá bom, já paguei mesmo. Não pagou nada, cantou muitíssimo Você bem. Vira a cadeira? Oh, vamos virar? Vira. Virei a cadeira. Muito bom, Vladimir. Essa música é linda, né? Sim. A letra é maravilhosa. Quando a gente ouve essa música, dá um vigor, né? Eu gosto muito. Muito boa. E é Deus que aponta, né? A estrela que vai brilhar. E aí a gente vai ver se você tá aí também novamente para ser reeleito prefeito de Campos. Foi muito bom conversar com você pessoalmente. A gente já conversou em outras oportunidades, né? Via tela. Acompanhei muito o seu trabalho. Te desejo muita sorte, porque é aquilo que eu falei. Campos é uma cidade muito grande, com muitas dificuldades, né? Uma capital da região, não é fácil. A dificuldade de administrar Campos é a sua extensão territorial, sabe? Campos tem 4.000 quilômetros quadrados. Quando o prefeito de Vila Velha esteve lá agora na audiência pública, Ana, ele tem mais ou menos a mesma população que eu, 500 mil habitantes. Eu perguntei, qual o tamanho da sua cidade? Ele falou, 250 quilômetros. Falei, pois a minha tem 4.000. É muito difícil. É difícil. Espalhada, né? População espalhada, em cada lugar você tem que ter creche, escola, posto de saúde, saneamento, iluminação, transporte. Então, assim, é de uma complexidade muito grande, né? Mas a gente está dando o nosso melhor. É um desafio muito grande, mas quem está lá é você que vai encarar esse desafio, você não está lá à toa, tá? Obrigado pelo carinho. Tá bom? Eu agradeço. Arnaldo, você é maravilhoso. Vladimir, a gente vai se falar algumas vezes aí por telefone. O prefeito atende a gente, tá? Atende, passa as informações, responde o WhatsApp. Vou te falar, não deve ser fácil não, né, Vladimir? Atender tanta gente, mas a imprensa a gente fica no pé, né? Rapaz, aconteceu um fato curioso, só para encerrar aqui. Um adversário político lá de birra comigo pegou meu telefone e jogou em todos os grupos de notícia da cidade. Misericórdia. E disse assim, esse é o telefone do prefeito para quem quiser falar com ele. Nossa. Mas eu não troquei de telefone não, continuei com o mesmo telefone. Só que agora dificulta, porque eu recebo tanta mensagem o dia inteiro que às vezes eu não vejo o WhatsApp. Então quando for, é melhor me ligar. É melhor ligar, né? Vladimir, obrigada, tá? Nada, obrigado a vocês. Bom retorno para vocês. Obrigada, Arnaldo. Obrigado, Ana. Obrigado, Vladimir. Até a próxima. Até mais. O Verdades com a Ana fica por aqui. Na próxima semana a gente tem um novo encontro. E quem será que vai enfrentar algumas verdades no programa? Muito obrigada pelo seu carinho e sua audiência.
e quero te ver acompanhando o meu trabalho. Tchau, tchau.